Saudações de paz a você que me ouve através desta mídia. Graças a Deus, em nome de Jesus, que me dá esta oportunidade de refletir com você na palavra de Deus. Desta feita, quero refletir sobre nossas escolhas em relação às pessoas que nós escolhemos para fazer parte do nosso convívio, seja ela do meio cristão ou não. Para isso, eu quero explorar o conselho de Paulo ao escrever aos irmãos de Tessalônica. Mas antes de adentrar nas explicações bíblicas, eu quero lembrá-lo, eu quero indagá-lo e questioná-lo sobre este tema. Você conhece alguém que mudou depois que conheceu certo indivíduo? É claro que isto tem um peso tanto positivo como negativo. Há aquelas pessoas ou aquele indivíduo em particular que conheceu alguém e que a vida dele mudou a partir deste conhecimento, a partir desta amizade, a partir deste relacionamento, a partir deste convívio. Pessoas que mudaram completamente as suas finanças, sua ideologia, seus pensamentos para melhor. Mas há aquele que até tinha um comportamento digno e honroso que se perverteu completamente a partir do momento que conheceu aquela pessoa, aquele indivíduo e começou a fazer parte deste convívio. E você até diz, poxa vida, aquela pessoa era tão excepcional, mas desde o momento que ele conheceu aquela pessoa, ele se transformou. Ele não é mais a mesma pessoa, ele não tem mais o mesmo comportamento e a mesma maneira de pensar e de agir. Ele mudou completamente da água para o vinho. Então tem os dois pesos, o peso positivo e o peso negativo. Paulo, ao escrever aos irmãos em Tessalônica, Paulo diz, aparte-se de todo irmão desregrado. Este era o conselho de Paulo. Para isso nós precisamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, Paulo diz assim, olha as palavras do Espírito Santo na boca de Paulo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes. Esta é a ordem de Paulo. Este é o comando do Espírito Santo. Há um comando do Espírito Santo. Há uma exigência do Espírito Santo que nós devemos se apartar de todo irmão desarregrado. Este é o conselho do Espírito Santo. Porém, para entendermos mais a fundo qual é a implicação deste conselho, nós precisamos adentrar um pouquinho mais nas explicações da palavra de Deus. Paulo diz, nós vos ordenamos. Em grego, a palavra ordenar é tão forte que não deixa espaço para mal-entendidos. Não há espaço. O termo grego utilizado para ordenar, não há espaço para dúvidas, para mal-entendidos. É uma ordem direta, é uma exigência, é um comando que está sendo dado aos irmãos de Tessalônica. A palavra utilizada por Paulo é a palavra grega parangelo. A palavra parangelo significa uma ordem, significa exigir ou dar um comando, como um general dá um comando ao exército para marchar, para atacar, para invadir, para atuar, para destruir algo. É um comando direto, que não há dúvidas, que não há espaço para questionamentos, não há espaço para indagações. É tão sério que há um comando, é uma exigência do Espírito Santo que você se aparte de todas as pessoas desregradas. É um comando, é uma ordem do Espírito Santo. Você deve saber quem são as pessoas que faz parte do seu convívio,
que faz parte da sua vida, do seu elo de amigos, de relacionamentos. Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica com uma exigência: se afastem. Porém, nós precisamos entender um pouquinho mais da palavra que Paulo utilizou quando disse: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande. Nós devemos nos apartar de todos os irmãos que ande desordenadamente. A palavra ande, ela tem duas palavras gregas que traduzem esta palavra. A palavra stelo e a palavra peripateio. A palavra stelo, que traduz também a palavra ande desordenadamente, ela significa reunir-se ou unir-se ou mover-se em direção de ou retirar-se de um ambiente seguro para um ambiente perigoso. Então, qual é o conselho de Paulo em relação a este indivíduo que anda desordenadamente? O conselho de Paulo, quando usou a palavra stelo, é que nós não devemos nos reunir a estas pessoas, nós não devemos nos unir a estas pessoas, nós não devemos nos mover de um lugar seguro, de um lugar agradável, de um lugar digno, de um lugar honroso, no sentido de um lugar perigoso, de um lugar desonroso, de um lugar indigno. Nós não podemos nos mover no sentido deste indivíduo, no sentido desta pessoa. A ordem de Paulo é clara, é um comando. Ele usou a palavra grega quando disse: nós vos ordenamos. Ele usou o termo grego parangelo. A palavra grega parangelo é uma ordem, é uma exigência, é um comando militar, é um comando de um general que exerce autoridade sobre o exército. Ele diz: avancem, andem, marchem. Neste caso, Paulo, ele assume esta autoridade, que é a autoridade do Espírito Santo, e dar uma ordem aos irmãos, à igreja de Tessalônica, que hoje pode ser aplicado a mim e a você, esta mesma ordem, este mesmo zelo, este mesmo cuidado, esta mesma exigência, este mesmo comando, que nós devemos nos afastar. Nós não podemos nos unir a estas pessoas, nós não podemos nos mover no sentido destas pessoas, nós devemos se distanciar destas pessoas, nós não podemos nos tornar participantes, interagir no convívio destas pessoas. A palavra estelo significa reunir-se a alguém ou algo, uma ideologia, a uma ideia, a um conceito. Não, Paulo está dando um conselho imperativo, uma ordem. Ele está exigindo que você se afaste deste indivíduo que ande, que vive desordenadamente. A segunda palavra que traduz a palavra ande desordenadamente é a palavra grega peripateio. A palavra peripateio significa que este indivíduo que ande desordenadamente, que anda de forma perigosa, que anda de forma indigna e desonrosa, que anda de forma horrenda, Paulo usou então o termo peripateio. A palavra peripateio significa andar por aí. Andar por aí, dando a impressão de alguém que vive e atua habitualmente de determinada maneira. Então, quando Paulo diz: se afastem
das pessoas, se afastem do indivíduo que ande desordenadamente, Paulo, ao usar o termo peripatéio, ele está dizendo que esta pessoa, ela anda por aí e tem a impressão de que este indivíduo vive e a sua vivência é algo habitual. Não é um pecado isolado, não é uma conduta isolada, não é um comportamento isolado, não. É um comportamento que é habitual, é uma atitude que é habitual, não é um pecado isolado, um deslize, não. É um homem, é um indivíduo que vive habitualmente pecando, que vive habitualmente errando, que vive habitualmente exercendo este comportamento, este pensamento, esse tipo de palavreado, este tipo de comportamento, este tipo de atitude. É este indivíduo que Paulo está exigindo, ordenando, dando um comando aos irmãos, à igreja de Tessalônica, e que hoje este comando vale para nós, vale para você e para mim, que nós temos que nos afastar, nós temos que nos distanciar, nós não podemos nos relacionar, nós não podemos conviver com este indivíduo que habitualmente tem este comportamento, que habitualmente vive a errar e a pecar, que habitualmente tem esse tipo de comportamento de pensamento, esse tipo de palavreado. Ele não tem um palavreado refinado, ele não tem um palavreado ético, moral, cristão. Não, habitualmente ele tem o costume de contar piadas, habitualmente ele tem o costume de denegrir o próximo, o inimigo, o seu amigo, habitualmente ele tem o hábito de falar sobre pornografia, de enganar, de mentir. Este é um comportamento habitual. Não é um comportamento circunstancial que às vezes a circunstância, o momento o fez errar. Não, é um comportamento habitual. Ele já não sente o peso da consciência, ele já não sente o dever e a responsabilidade de mudar este comportamento, de mudar este pensamento, de mudar esta atitude. Não, é comum. Ele vive por aí tranquilamente, habitualmente, errando como se Deus não existisse, como se não houvesse regras, como se não houvesse limites. No começo desta reflexão, eu disse que Paulo, ele nos dá um conselho ao dizer: aparte-se de todo irmão desregrado. O que significa esta palavra desregrado? A palavra desregrado significa fora da regra, significa uma pessoa irregular, sem ordem, desarrumada, uma pessoa totalmente desestruturada, uma pessoa fora da regra, que não aceita correção, que não admite para si, que não internaliza para si as diretrizes e os preceitos e os princípios do eterno. Ele não aceita ser corrigido. É uma pessoa fora da linha. É uma pessoa que está fora da fileira. A palavra que li, a palavra grega peripatéio, mostra, esta palavra peripatéio, ela mostra alguém que está fora da fileira. Imagine um batalhão de soldados e um indivíduo fora da fileira. Claro que o que vai se destacar? Aquele indivíduo que está fora da fileira. Então o conselho de Paulo é que nós devemos nos afastar deste indivíduo, desta família, deste homem, desta mulher, deste jovem, seja lá o que for, que habitualmente vive sem compromisso, que habitualmente vive sem regras, que habitualmente vive sem disciplina, que habitualmente vive uma vida desregada, desprovida de princípios e valores morais, éticos e espirituais, os princípios eternos do nosso Deus, que rege e governa nossas vidas. O conselho, que é uma ordem, é um comando, é uma exigência de Paulo, do Espírito Santo: se afastem destes homens, destas mulheres, dessa instituição. Isso aqui cabe até para uma instituição. Se você congrega, se você vai num lugar cujo líder, cujo pastor, ele vive habitualmente como um ímpio, ele vive habitualmente como um pecador,
que não se regenerou, que não se submete ao poder do Espírito Santo e que não vive o novo nascimento, mas que parece um mundano no falar, no vestir, na sua ideologia, no mundanismo que ele impõe dentro da congregação, dentro da igreja, se afaste dele, saia deste lugar, porque este lugar está contaminado, está cheio de entidades malignas. Quem está regendo este ambiente, embora professem o nome do Eterno, mas quem rege este ambiente é o diabo, não é Deus. O agente influenciador é o diabo, não é o Espírito Santo. Por quê? Porque habitualmente se vive como se vive um mundano lá fora, sem regras, fora da lei, fora da fileira, sem valores e princípios que são eternos, que é o princípio da palavra de Deus, a lei do eterno, a lei de Deus. Então o conselho de Paulo é que você se afaste, que você não se una a esta pessoa, que você não se mova, que você não ande em direção a esta pessoa, mas o contrário desta pessoa. E Paulo diz, quando ele diz, ande desordenadamente. A palavra desordenadamente é a palavra atakeio do grego. A palavra atakeio, esta palavra, ela é um termo militar que descreve um soldado que está fora da fileira. Eu já disse isso. Um soldado que não está submetido à liderança dos seus líderes, ou seja, do seu general, do seu comandante. É alguém que está alheio à ordem, alheio aos princípios da palavra de Deus, está alheio, ele está ali, light, como que adormecido, como que, sabe, estranho às exigências do Eterno, estranhos à vontade do Espírito Santo. Ele está lá. Ele é mais um, ele não está nem preocupado se tem prostituição na igreja, se não tem, se o mal está tomando conta dos departamentos, ele não está nem preocupado. Ele não está nem aí se sua família está encaminhada para os caminhos eternos do Senhor. Não. Quando se fala de pecado, ele nem sequer se incomoda. Por quê? Porque está alheio, ele está fora da fileira do verdadeiro exército, dos verdadeiros soldados de Cristo. Ele está fora, ele não se submete, ele não aceita a liderança do seu general e suas leis, seus princípios, suas ordenanças. Não, ele está ali alheio. Então a palavra ataqueio também, ela mostra alguém que não gosta de trabalhar, se recusa a trabalhar, mas vive às custas dos outros. Sabe aquela pessoa folgada? Sabe aquela pessoa que não tem compromisso algum? Né? Tem até uma frase que diz, aonde tem um folgado, há um sobrecarregado. É isto. Isso se aplica até à igreja. Aonde existe os folgados, há sempre um sobrecarregado, fazendo mais do que pode suportar. É por isto que a ordem de Paulo, a ordem do Espírito Santo é direta. Não há brechas, não há oportunidade para questionamentos, para questionar esta ordem, para questionar esta exigência. É um comando sem possibilidade de questionamento. É um comando que deve ser acatado imediatamente. É um comando que deve ser exercido imediatamente para a sua segurança, para a salvação da tua alma, para a salvação do teu casamento, para a salvação da tua família, para a salvação da tua empresa, para a salvação das tuas finanças. Se afaste deste indivíduo imediatamente, se afaste dessa família, se afaste desse relacionamento agora, nesse instante. Rompe imediatamente com este indivíduo, com este relacionamento agora, em nome de Yeshua. A palavra ataqueio mostra alguém que não gosta de trabalhar. Já disse. A tradição, quando Paulo diz que nós devemos nos afastar daquele que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste, o termo que Paulo utilizou é a palavra paradidomi. Esta palavra grega, paradidomi,
Esta palavra significa entrega ou algo que foi ensinado pessoalmente. Paulo estava dizendo: nós pessoalmente instruímos vocês, ensinamos vocês acerca destas coisas. Então não há desculpa para dar margem ao desentendimento. Eu não sabia. Não, Paulo está dizendo: eu vos instruí, nós instruímos vocês pessoalmente. Os apóstolos de Jesus instruíram vocês pessoalmente acerca destas coisas. Então não há desculpa, não há como você se justificar. O conselho de Paulo é que você se afaste agora. Saia deste relacionamento, deixe essa amizade, deixe este convívio agora para a salvação da tua vida, para a salvação da tua empresa, do teu casamento. Olha, tem pessoas que o casamento piorou depois que começou a conviver em certo convívio, porque lá tem um tipo de palavreado, há um tipo de ideologia, há um tipo de comportamento, de pensamento. E aí a pessoa começa a conviver com isso e ela começa a adotar isso. Então ela começa a falar como esta pessoa fala, a agir como esta pessoa age, ela começa a ter o comportamento que este grupo tem, que esta convivência tem. Então ele começa agora a se transformar em um homem de Deus, em um demônio. Ele começa agora a fazer da sua vida santa em uma vida desgraçada, cheia de trevas e de coisas ruins, maléficas, que trazem destruição total à sua convivência geral, à sua vida. O que eu devo fazer então? Siga o conselho do Espírito Santo. Primeiro ponto: rompe imediatamente este relacionamento e seja seletivo. Escolhe pessoas santas, pessoas que amem a Deus, pessoas que são espirituais, pessoas que que amem a palavra de Deus, pessoas que têm vida no altar, pessoas que oram a Deus, pessoas que se apartam do mal, pessoas que buscam, mesmo que cometam erro, mas que buscam ser corretas, ser dignas. Estas pessoas que vocês precisam ter, que nós precisamos ter no nosso convívio. Então, o conselho de Paulo é: se afaste imediatamente deste grupo, deste convívio, desta amizade, para o teu bem e para a salvação da tua alma. Este é o conselho de Paulo para as nossas vidas. Que o Eterno, em nome de Yeshua, nos ajude a internalizar esta reflexão e viver a partir dos preceitos e o conceito de Deus para nossas vidas. Fique com Deus e que Yeshua nos abençoe. Até a próxima.